essa última música que a irmã Rejane cantou fala de sofrimento, mas apesar do sofrimento, eu não vou deixar de te seguir. Às vezes vem um sofrimento na nossa vida. Quem disse que a vida cristã é fácil? Muito difícil. E algumas pessoas se enganam. Tem uma teologia fantástica que é só prosperidade, que não tem problemas, não tem lutas. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que Jesus falou. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz, mas no mundo vocês terão aflições. Está lá em João capítulo 16. Eu estava pensando durante todo o culto que está acontecendo, as notícias que a gente recebe, o mundo com a sua agitação, tantas incertezas, somente Jesus Cristo pode nos dar paz. Só Jesus Cristo pode dar-nos segurança. O salmista também lhe disse que mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque tu estás comigo. Eu não sei que vale é esse, o vale da decisão, o vale é a dificuldade, mas creia que Deus, Ele resolve. Quando a gente entrega a Ele, confia nele, Ele vai fazer tudo. Queria que os irmãos com esse mesmo espírito, Jó, embora sofrendo, ele sabe que o seu Redentor está vivo. Jó sofreu muito. Se a gente quiser uma pessoa talvez encontrar no Antigo Testamento, um dos homens que mais sofreu, a gente vai encontrar na pessoa de Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, fiel, se desviava do mal. Eu queria que a igreja prestasse bastante atenção, porque o Espírito Santo, enquanto o culto estava acontecendo, ele me preparou para essa mensagem. Eu confesso, irmãos, que à tarde eu fiquei pensando numa mensagem e até anunciei, mas agora falou como é louvar a Deus, glorificar no sofrimento. E eu encontrei Jó, um homem de Deus, íntegro. O diabo duvidou, acaba com a riqueza dele que ele vai blasfemar, toca na saúde dele que ele vai te maldizer. E tudo isso aconteceu e Jó, ele não maldiçoou a Deus. Capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo de número 25. Apesar de todo o bombardeamento dos amigos de Jó, dizendo que ele estava em pecado, você sabe disso? Quando a gente está na prova, alguém chega e fala, está bem em pecado. Esquece que as provas fazem parte também da vida dos homens de Deus e mulheres de Deus. Capítulo 19, o versículo 25, bem conhecido. Gostaria que a igreja pudesse recitar comigo em uma só voz, vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu posso ouvir um amém? Ore nesse momento comigo. Obrigado a Deus, porque o Senhor vive, nós podemos crer na vitória e crer no amanhã. É porque o Senhor vive, ó Pai. Nós temos a confiança no Senhor. O mais vezes está bravio, situações difíceis. Mesmo assim o Senhor é o Deus que tem sustentado a tua igreja, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, alguns servos teus que chegaram aqui hoje passaram um dia tão difícil, a saúde um pouco abalada, as finanças também não muito boa, e às vezes as notícias que não agradam tanto. Mesmo assim, ó Deus, teu Espírito levantou, e a tua filha chegou aqui, ó Pai, teu filho chegou até aqui, ó Pai, querendo ouvir a tua palavra, e aqui nos deparemos, ó Deus, com um homem que andou contigo, ó Pai, mesmo na dor, mesmo no leito da dor, no sofrimento, ele não te negou. Mesmo, ó Deus, a esposa não compreendendo, ele não te negou. Mesmo, ó Deus, que os amigos não entendiam e até criticavam, ele não te negou, ó Pai. Mesmo a sua carne doendo, ó Pai, mesmo as inflamações, as lutas, mesmo assim ele disse, eu sei que apesar de tudo isso, o meu Deus está vivo, o meu Redentor, e Ele vai se levantar, aleluia. Obrigado a Deus, porque essa palavra ela nos anima. Eu creio, meu Deus, quem chegou aqui vai dizer, o meu Deus está vivo, e essa situação Ele tem uma solução. Deus, para tudo tem um propósito. Eu creio que Ele vai me dar também vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio que mesmo com o diagnóstico médico foi negativo, mas o meu Deus, a última palavra é dele. Mesmo aquela sentença, aquela causa não está sendo favorável, mas é o meu Deus que dá a última palavra, porque ele é o advogado dos advogados, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus, tu és o Deus que tudo pode, ó Pai. Toda glória seja dada ao teu nome. Mas se o Senhor fizer, o Senhor também é Deus. Se não fizer, o Senhor é Deus. E a nossa vida está em tuas mãos, ó Pai. E tudo seja para a glória do teu nome. Mas o Senhor está vivo.
tem esperança, o Senhor está vivo, nós podemos ter vitória, Pai, não do jeito que pensamos, mas tudo seja para a glória do Teu nome. Pai querido, revela a Tua vontade, fala ao nosso coração, não que o irmão ou a irmã queira ouvir, não que o pastor queira pregar, mas o que Teu Espírito Santo determinou para esta noite, ó Pai. Mas sabemos que há esperança, porque o Senhor está vivo. Louvado e exaltado seja Teu nome. Espírito Santo, revela a Tua palavra. Fala o nosso coração, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Capítulo 19. Chamo sua atenção porque a hora está avançada. Chamo sua atenção, você fique com bastante atento à palavra do Senhor. Veja o contexto geral do capítulo 19, o verso 1. Fique pensando nessa palavra. Então Jó respondeu aos amigos deles, que apontavam: até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste, e me vituperastes, e não vos envergonhais, e injuria-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio, saber agora que Deus é quem me oprimiu, e com a sua rede ele me cercou. Eis que eu clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito por socorro, mas não há justiça. Versículo 8, coloque aqui por favor. A igreja pode ler comigo essa palavra? O meu caminho ele, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Queridos irmãos, o que me surpreende, lendo a palavra, de vez em quando eu encontro homens de Deus, profetas, pessoas que andavam com Deus, tendo dificuldade na caminhada. Muita dificuldade. Eu vejo um homem como Moisés, no momento de tanto aperreio, ele pediu até a morte, porque ele só via dificuldades. Eu vejo um homem como Abraão, muitas vezes até mentindo, porque sentia dificuldade e sentia medo. Se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vai ver um jovem consagrado como José, foi para a cisterna, foi ali vendido pelos seus irmãos, e era alguém consagrado, porque muitas vezes nós não alcançamos o amanhã, a gente vê o agora. Esse sofrimento que a gente às vezes passa, essa dor, essa angústia, o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado em nossas vidas. E quantas vezes um homem daquele, um jovem consagrado aquele, com 17 anos, até 30 anos, 13 anos de prova, e perguntando a Deus até quando. E quando ele revelava sonho, mostrando que Deus estava com ele, até aquelas pessoas que foram favorecidas por ele, esquecia ele. Você sabia que às vezes Israel no passado dizia que Deus esqueceu, e às vezes a gente tem essa impressão também? Parece que Deus me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. O profeta Isaías, no capítulo 49, o versículo 14, ele diz essa palavra: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. E no versículo de número seguinte, versículo 15, Deus diz assim: pode uma mulher grávida esquecer do filho que do seu ventre? Uma mulher grávida esquecer do seu filho que mama? Mas ainda que essa mulher esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Você está vendo esse sofrimento? Está vendo essa luta? Está vendo essa angústia? Sabe o que é que o Salmo 46 diz? Deus é refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente no momento da tribulação, da angústia. Vem lutas, vem, mas tem a presença do Deus que nos conforta. Tem aflições, tem, mas tem um Deus que nos consola. O profeta Isaías, no capítulo 40, Deus usando ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E olhando aqui, irmãos, para Jó, eu convido os irmãos a voltar um pouquinho no capítulo número 14 de Jó, e ele medita sobre a brevidade da vida e os aperreios, lutas sem cessar. E Jó, no capítulo 14, o verso 1, veja o que ele fala no versículo 1: o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, e é cheio de quê? De inquietação, de perturbação. Irmãos, o dia de hoje foi tudo tranquilo? Amém. Mas pode ser que não tenha sido tão tranquilo, e vem às vezes um aperreio, vem uma contrariedade,
Vejam o que Cristo fez com seus discípulos. Ele mandou que os discípulos atravessassem do outro lado. Estava numa ordem de Deus. Sabe o que aconteceu? Enquanto os discípulos estavam em obediência a Cristo, veio ali uma agitação no mar. Quem disse que aqueles que estão em obediência a Deus não passam por prova? Quem foi que disse que aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor não passam por lutas? Jó é um exemplo disso. Se você abrir no capítulo número 1, bem conhecido, e aqui o Espírito de Deus fala ao meu coração, esse homem Jó, a virtude, o tudo, a bondade daquele homem, como ele era um homem que tinha uma intimidade com Deus, um homem que tinha cuidado da família, o homem que se preocupava com os empregados chamavam ele até de pai. Era um sacerdote, era um homem que estava ali sempre cuidando. E aqui no capítulo 1, versículo 1, fala desse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Era um homem íntegro, era um homem reto, o homem temente a Deus e o homem que se desviava do mal. Queridos irmãos, só essa abertura do livro de Jó. Certa vez eu ouvi um comentário de um doutor, ele dizendo o seguinte: se você ler o capítulo 1 de Jó, e o versículo 1, e correr lá para o capítulo 42, o verso 17, você sabe o que é que está no verso 42, 17 de Jó? Por favor, coloca aí, varão, coloca aí, Jó 42, 17. Veja o primeiro, Jó, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviar do mal. Aí você sabe uma coisa, eu quero ver o fim dessa história. Era um homem abençoado, então vamos ver a história. 42, 17, olha o que é que está escrito, vamos lá? Então morreu Jó. Foi uma bênção a vida desse homem. Talvez alguém veja você agora até gozando, desfrutando de alguma coisa, não sabe o começo da sua história, não sabe como foi para chegar até aqui, e muitas vezes fala o que não entende. Jó passou por um processo tão difícil, irmãos, nada fácil na vida, mas ele perseverou até quando a sua mulher, os seus filhos já não estavam mais com ele, ele foi abandonado. No capítulo de número 2, capítulo 2, seguindo as aflições de Jó, quando ele estava ali no pó, na cinza, perguntou novamente o Senhor a Satanás. A gente sabe que era um teste. Você acredita que crente passa por teste? Passa por prova? Às vezes é uma prova que a gente está passando, é o mar da vida. E sabe o que a gente faz às vezes? Reclama, agita, fica agitado, fica desesperado, fica murmurando. Sabe o que acontece quando o crente está passando pela prova? O que é que ele deve fazer? Ele deve se ajoelhar, ele deve orar, ele deve estar, Senhor, por quê? A gente se inquieta. Jó não era de ferro, Jó reclamou em alguns momentos da sua vida. Sabe o que ele disse? Uma das palavras de Jó: por que minha mãe não sofreu um aborto? Lembra disso ou não? Porque maldito é o homem que anunciou meu nascimento. Ele ficou muito dolorido com o sepultamento de 10 filhos, doeu sua alma, não era fácil. Hoje muita gente que quer falar sobre prosperidade tem dificuldade de falar das dificuldades que Jó passou, porque parece que crente não passa por lutas, e a gente sabe que o próprio Cristo passou. As aflições de Jó, capítulo 2 todinho, primeiro fala sobre isso, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, quando depois que Satanás arrasou os filhos de Jó, depois que Satanás arrasou o patrimônio de Jó, depois que o diabo, com a permissão de Deus, acabou com tudo que Jó tinha. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você: não é fácil você conquistar, trabalhar, ralar e depois ver tudo destruído. A gente viu cenas recentemente, coisa que partiu o coração. Pessoas que foram vítimas daquelas chuvas e derrubou casa, derrubou tudo, e elas choravam, diziam: e agora, como é que eu vou reconstruir? As dificuldades grandes, foram morar em escola. A igreja nossa, tivemos experiência de levar mantimento para aquelas pessoas. A gente via o brilho que acabou, porque como reconstruir? Queridos irmãos, como é difícil. Eu falava com um dos irmãos aqui da nossa igreja, que eles: pastor, aconteceu algo essa semana comigo que me deixou tão angustiado. A minha geladeira novinha pifou, e eu fiquei agoniado, e disse que chamou o irmão Marcos, que é aqui da igreja também, e ele ficou ali vendo que tinha que comprar isso e tal, e ele fez: mas meu Deus, irmãos, ninguém quer perder, ninguém. A gente quer que tudo dê certo, mas às vezes na vida nem sempre é assim. E aqui, quando Jó fala das aflições dele, e ele perdeu tudo, a mulher também não entendeu, e ali ficou
realmente num pó e na cinza, vem agora Satanás pela segunda vez e disse ao Senhor, capítulo 2, versículo 4, então Satanás respondeu, porque Deus diz assim, observasse meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, mesmo depois daquilo, foi devastada o seu patrimônio, a sua vida, seus filhos, aí novamente Satanás vai, aí Deus, tu viste meu servo Jó, não há ninguém na terra, e ele permaneceu fiel, a mulher falava como uma louca, e ele permaneceu adorando o Senhor, mas o diabo, sabe o que é que eu penso, irmão, quando eu vejo esse texto, Satanás, ele não quer desistir de atormentar nem a mim nem a você. No capítulo 4 de Lucas, versículo 13, depois de toda a tentação de Cristo, sabe o que aconteceu? O diabo, quando foi repreendido, o texto diz assim, Lucas coloca essa observação, e o diabo deixou Jesus por um tempo, porque depois ele volta a tentar. Ele não descansa e quando fizer tropeçar alguém, ele é o nosso adversário. Hoje eu conversava com uma das irmãs numa diaconisa, trabalhar como dia normal, e de repente, sem esperar, o pneu dela dá um estouro ali, acontece coisa, e ela fala, mas meu Deus, e ela estava meditando na palavra, são tantas coisas que acontecem, sabe para quê? Para você querer murmurar, mas em vez de você agradeça a meu Deus, porque foi livramento, se Deus permitiu acontecer isso, é porque Ele está me dando um livramento maior. E aqui, meus irmãos, pela segunda vez, o diabo veio, e disse Satanás, ele disse o seguinte, no versículo 4 do capítulo 2, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe no osso e na carne, e verás que ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Versículo número 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Tem um autor de uma revista chamada Ultimato, é um doutor na área de teologia, e a certa vez ele disse uma coisa que a princípio parece que choca até os crentes, que o diabo, ele diz assim, o diabo é um diabo de Deus. Ele disse isso, alguns ficam, como assim? Ele só faz se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não faz. Se Deus não deixar, ele não toca. Se toca é porque o Deus permitiu, senão não pode tocar. Aqui em Jó a gente percebe isso. É aquela história de uma mulher que estava escutando um programa de rádio e estava passando muita necessidade, e ali alguém falando, né? E ela disse assim, quem ligar primeiro vai ganhar uma feira. Eu acredito que alguns irmãos ouviram esse testemunho, e aquela mulher ligou e disse, eu estou escutando, e disse alguma coisa, e falei, pois você vai ganhar, eu estava orando a Deus, e esse telefonema, eu sabia que Deus estava me ajudando, e nisso diz que um satanista estava escutando o rádio nessa hora, e chamou seus empregados, manda a maior feira, mande um caminhão cheio. Alguém escutou esse testemunho? Alguém? Aí foi o que aconteceu, aí eles foram, mas agora quando você chegar lá, disse seus empregados, quando você despejar todas aquelas compras, tudo para ela, encher a despensa dela, que ela perguntar quem foi que deu, aí você diga, foi Satanás, porque ela está dizendo que Deus mandou, e assim eles fizeram. Quando ele chega lá com as compras, aí o empregado pergunta, o do empregado daquele empresário, ele estava no caminhão também escutando, a senhora não quer saber nem quem foi que mandou? Aí ele falou, olha meu filho, eu não quero saber não, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. O que significa, deixa eu dizer uma coisa a você, escuta bem, Deus está no comando. Você pode dizer para o seu irmão isso aí? Deus está no comando, Deus está no comando dessa situação, Deus não perde o controle, e foi isso que ele disse ao diabo, e o diabo novamente, e ali a Bíblia diz que ele arrasou a vida de Jó, e sabe o que é que me chama a atenção? Jó começa agora a meditar sobre a sua sorte. Tem hora que você diz, mas meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Por que concede luz a um homem cujo caminho é oculto? Eu não estou entendendo nada. Deus me cercou por todos os lados. Porque em vez do meu pão vem gemido. Porque em vez do meu lamento, vem os lamentos e derramas como água. Aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. Eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso e o que só tenho na minha vida é perturbação. Já viu esse versículo ou não? Capítulo 3, o versículo de número 25. Coloca aí para a igreja ler. Quem disse isso foi um homem que andava com Deus. Um homem temente ao Senhor. Vamos lá. A igreja pode ler comigo? Aquilo que temo e o que receio. Verso 26, a igreja.
foi o homem que recebeu tudo em dobro de Deus que disse isso. Foi o homem que, quando orava pelos seus amigos, aqueles que duvidaram dele, ele disse isso. Quem disse que a gente, na psicologia chama juízo de valor. Quem disse que a gente vai ver na hora do aperreio, na minha vida nada dá certo. Parece que comigo tudo dá errado. Meus filhos estão desse jeito. E começa a reclamar da vida. E Jó chegou no momento que ele disse, eu só vejo perturbação. Mas depois de todo o contrário, tudo contrário. Deixa eu dizer uma coisa à igreja, nesta noite. Tem vento que vem contrário. Mas se vier um vento contrário na sua vida, sabe o que é que você vai dizer esse vento contrário? Eu sei que meu Redentor está vivo. E Ele vai se levantar e vai me dar vitória. Talvez você esteja vivendo um momento de vento contrário. Jó viveu também. Mas sabe o que Jó disse? Eu falei de coisa que não entendia. Eu não sabia de nada. Queridos irmãos, sabe o que acontece com a vida do pastor Samuel? A sua, a minha, nossa. Em determinada ocasião da nossa vida, eu não estou entendendo nada. Vem lutas. Só que o próprio Cristo disse certa vez, o que eu faço agora tu não sabes. Tu vais saber depois. Essa luta tem um objetivo. É a glória do nome de Jesus. E você vai contar uma história. Você vai dizer o que passou. E alguém com teu testemunho vai crescer na graça de Jesus. Vai ter culto de gratidão na tua vida. No capítulo 42, depois Deus falou com Jó no redemoinho. Sabe o que é falar com uma pessoa no redemoinho? A gente não entende nada. E Deus falando com ele. Onde foi que tu estava quando eu lancei o fundamento da terra? E Jó sabia responder nada? A gente quer saber de muita coisa. Sabia que tem irmão esperto, eu sou esperto, eu sei de tudo, sabe nada? Quem sabe de tudo é Jeová. Onde foi que tu andava quando eu fiz isso? Queridos irmãos, e no capítulo 42, eu peço para o Budan, que a gente vai concluir. Peço que ele fique de pé, por favor. Capítulo 42, versículo 1. A gente falou do primeiro, falou do 19, agora lá no final. Veja que depois de toda a aflição, tomara que essa seja a nossa experiência. Então respondeu Jó ao Senhor. Vamos ver o que foi que ele respondeu. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos. Deixa eu ver. Quem tem certeza que Deus tem plano na sua vida? Deixa eu ver. Pois o plano de Deus vai ser do jeito que Ele determinou para você. Não vai mudar nada. Vem a seca, vem a luta, o riacho seca lá de Querito, o profeta tem que se mudar. É tanto aperreio, mas no final tem vitória para mim e para você. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3, a humildade de Jó. 3, quem é aquela que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Jó confessa, na verdade falei do que não entendia. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. A gente tem que ter humildade, pedir perdão a Deus. Vamos para o versículo seguinte. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Tem que aprender. Vamos lá, toda a igreja. Eu te conhecia. Como foi esse segundo momento da vida de Jó? O homem que andava com intimidade, o homem que orava pelos filhos quando pecava, o homem que fazia altar pelo número 10 filhos, e depois disso tudinho, será que cresceu a intimidade dele com Deus? Muito. Você sabe que depois da prova, a nossa intimidade com Deus aumenta? Porque ele disse assim, quase que eu morria, mas eu não morri, Deus não deixou morrer. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Quantas vezes a gente andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Então Deus quer dizer que Ele está trabalhando na nossa vida. Essa luta não é o fim. Essa luta que você está passando, você vai ter experiência, vai contar como Deus ajudou tua filha, teu filho, teu pai, teu irmão, tua irmã, como Deus tem ajudado. Eu falava de coisa que não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar. Se Jó vivia fazendo vigília, vivia orando, vivia buscando a Deus, era um homem íntegro, puro, só de ouvir falar, e o que acontece conosco? Que às vezes não temos dado muita atenção às coisas de Deus. Incline sua cabeça nesse momento. Obrigado, meu Deus. Obrigado a Deus, porque no mar da vida, nas lutas, a gente não entende como estamos no processo, Pai. E surgem tantas perguntas: por que comigo? Por que eu? Por que na minha casa, na minha família? Por que com meu filho? Por que com meu neto?
Por que com a minha esposa, meu esposo? E tantas perguntas surgem, Pai. Mas às vezes, ó Deus, o processo que estamos passando é para a Tua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se está acontecendo comigo, está cooperando para a minha vitória, porque eu creio, Pai, que tudo está em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor está vivo e se levantará e me dará vitória, e dará vitória à Tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, porque o culto desta noite, falando sobre Jó, tem um significado, ó Pai. A inquietação do ser humano, as perguntas, às vezes sem respostas. Mas depois da prova, o conhecimento, a experiência, aí vem, ó Deus, fortalecendo a nossa fé. Obrigado, ó Deus, por tudo que foi dito aqui. Eu creio, ó Pai, que tem um fim, tem um objetivo. Obrigado porque esta quarta-feira, ó Deus, foi de testemunho. Essa quarta-feira foi de louvor, foi de adoração. Mas também veio, ó Deus, um personagem, servo Jó, que é conhecido pela sua paciência, Pai. E eu quero levantar minhas mãos agora, Pai, e pedir que o Senhor dê paciência à Tua igreja, Pai. Porque é necessário que todos nós tenhamos paciência, porque depois de ter feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Todos nós aqui falamos que temos promessa, mas a prova está grande, mas o Senhor vai dar, porque o Senhor prometeu, e a palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Passará o céu e a terra, mas o que o Senhor prometeu vai acontecer na vida do Teu povo, ó Pai. Toda a glória seja dada ao Teu santo nome, ó Pai. Obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado pela compreensão que as lutas não é o fim, é para a glória do Teu nome, é para o Teu nome ser engrandecido em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, para reconhecer que tudo o Senhor pode e que Teus planos, Teus pensamentos nunca serão impedidos. Leva-nos em paz, ó Deus, aumenta a nossa fé, faça-nos compreender que o Senhor está presente em nossas vidas, ó Pai, e a Tua presença nos dá descanso. Obrigado por este culto, por tudo que aconteceu. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre esse ministério, sobre esta igreja, sobre todo Israel espalhado na face da terra, sobre aqueles que estão passando por lutos, por provas, por tanta dificuldade. O Senhor está presente desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém.